Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Quanto da sua paz depende das circunstâncias? Pensa por alguns segundos. Se alguém te elogia, o seu dia melhora. Mas se alguém te critica, o seu dia piora. Se alguém responde uma mensagem sua, você fica feliz. Mas se ela visualiza e não responde, você fica incomodada. Se alguém concorda com você, tudo bem. Mas se alguém discorda, você fica remoendo aquilo dentro de você. E aos poucos, sem nem perceber, você entrega o controle da tua vida emocional para tudo que acontece ao seu redor. Uma opinião muda o seu humor, uma crítica muda o teu humor, uma comparação muda o teu humor e uma rejeição muda o seu humor. E eu acho que esse é um dos maiores problemas emocionais da nossa geração, porque muita gente fica reagindo a tudo. Tudo machuca, tudo incomoda e tudo vira um problema. É como se tudo passasse a ter uma importância maior do que deveria ter. E quanto mais você reage a tudo, mais cansada você fica, mais ansiosa você fica e você fica mais dependente da opinião dos outros. E nesse vídeo eu quero compartilhar alguns princípios que me fizeram enxergar as pessoas, os problemas e até os meus próprios pensamentos de uma maneira diferente. Porque existe uma diferença muito grande entre você sentir emoções e entre você ser controlado por elas. E talvez a sua paz esteja sendo roubada por coisas que não deveriam nem ocupar um espaço na sua mente. Princípio 1. Nem tudo é sobre você. Eu acho que esse foi um dos aprendizados mais libertadores que eu já tive. Porque muitas vezes a gente interpreta as coisas de uma forma muito pessoal. Por exemplo, uma pessoa me respondeu de uma maneira mais seca. Eu já fico pensando, essa pessoa deve estar brava comigo. Alguém não me chamou para determinado evento. Eu já penso, essa pessoa não gosta de mim. Alguém não respondeu uma mensagem que eu mandei. Eu já fico pensando, eu devo ter feito alguma coisa de errado. E a verdade é que a maioria das vezes isso não tem nem a ver com você. A outra pessoa só tá preocupada com os próprios problemas, com as próprias contas, com as próprias inseguranças, com as próprias incertezas e problemas. A maioria das pessoas tá mais preocupada pensando em si mesma do que pensando em você. E eu não tô falando isso de uma maneira negativa. Na verdade, eu acho isso até meio que libertador. Porque isso significa que a maioria das preocupações que a gente carrega, elas não são nem reais. Por exemplo, às vezes você passa horas e horas pensando ali numa coisa que você disse pra alguém, sendo que a outra pessoa nem lembra mais da conversa. Às vezes tu fica preocupada com a opinião de alguém, só que essa pessoa tá simplesmente tão preocupada com a vida dela que ela não tem tempo pra ficar pensando em você. Às vezes a gente começa a achar que a gente é tão importante que as pessoas estão pensando sobre a gente, mas não. A maioria das pessoas estão pensando nelas mesmas. Quando a gente começa a entender isso, uma grande parte de problemas que a gente achava que tinha e de ansiedade que a gente ficava sobre determinadas situações simplesmente desaparece. Porque a gente percebe que nem tudo é um ataque, nem tudo é uma rejeição. E nem tudo é sobre a gente, nem tudo é pessoal. Princípio 2. O que te afeta te controla. Agora eu quero falar sobre uma ideia que me fez refletir bastante. Aquilo que te afeta tem poder sobre você. Pensa numa situação simples. Duas pessoas receberam a mesma crítica, só que uma pessoa fica mal durante a semana inteira, remoendo toda aquela situação que aconteceu. E a outra pessoa simplesmente segue em frente. Você saberia me dizer o que mudou? Porque a crítica foi a mesma, mas o impacto que ela teve sobre cada uma dessas pessoas foi diferente. Isso acontece porque muitas das vezes aquilo que mais nos machuca revela algo que já existe dentro de nós. Às vezes uma crítica dói um pouco mais em você por causa de uma insegurança sua. Por exemplo, alguém fez uma crítica sobre alguma coisa na sua aparência e exatamente essa crítica que essa pessoa fez pra você é uma insegurança que você já tem. Então alguém, sei lá, fala do teu cabelo, faz alguma crítica sobre o seu cabelo e você já tem uma insegurança, então aquilo vai doer mais em você. Então aquele comentário ele vai te machucar porque você já tem uma ferida emocional naquilo. Então às vezes aquela opinião ela vai incomodar porque no fundo existe uma parte de nós que já tinha medo daquilo. Então eu acho muito importante a gente se fazer
algumas perguntas antes da gente reagir. Por que que isso me afetou tanto? E por que exatamente isso me incomodou? O que essa situação despertou em mim? Porque quando você começa a investigar os gatilhos, você para de viver apenas reagindo e começa a entender mais a si mesma. E entender a si mesma é uma das coisas mais importantes para você construir uma vida emocional mais forte. Princípio 3. Nem toda batalha merece a sua energia. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que nem sempre ganhar uma discussão significa ganhar uma discussão. Às vezes você até prova que tá certa, faz um excelente argumento e às vezes até consegue convencer a outra pessoa, mas no final você perde a própria paz. Eu acho que muita gente vive cansada porque quer reagir a tudo. Então tudo precisa de uma resposta, tudo precisa de uma explicação, tudo precisa de um posicionamento e de uma reação imediata. Só que a vida ela fica muito mais leve quando você percebe que nem toda batalha merece tua energia. A energia, ela é um recurso limitado. Então toda vez que você gasta essa energia tão preciosa discutindo sobre coisas desnecessárias, você deixa de investir em coisas que realmente importam. Por exemplo, alguém faz algum comentário super desagradável pra você. Você tem a escolha de ficar discutindo ali com aquela pessoa ou de você simplesmente ignorar. Porque muitas das vezes, quando alguém faz algum julgamento sobre você, muito provavelmente o problema não tá em você, e sim na própria pessoa. Porque se essa pessoa tá com tempo pra vir fazer algum comentário desagradável, a situação fala mais sobre ela do que sobre você. Então, se alguém tá ali te provocando ou tentando criar uma situação de discussão, você não é obrigada a entrar nisso. Aliás, muitas das vezes a resposta mais inteligente é você nem responder. Uma frase que eu gosto muito é: nem toda provocação merece uma reação. Porque existem pessoas que elas só conseguem ter poder sobre você quando elas conseguem te tirar do seu centro. Então, quando uma pessoa ela consegue tirar você do seu centro, do seu equilíbrio, ela consegue te desestabilizar, você entrega pra ela todo o teu poder. Você entrega a ela o poder de poder controlar você. Então, quando você aprende a escolher as tuas batalhas, é aí que você vai encontrar mais paz. Princípio 4. A maioria das críticas fala mais sobre quem critica. Eu quero tomar mais cuidado nesse ponto porque nem toda crítica deve ser ignorada. Existem muitas críticas úteis e muitas críticas construtivas. E realmente existem pessoas que falam alguma coisa para que a gente melhore. Mas também existem críticas que não tem nada a ver com você, e sim com a pessoa que está fazendo a crítica para você. Pessoas frustradas vão querer espalhar a frustração. Pessoas amarguradas vão querer espalhar a amargura. E pessoas inseguras muitas vezes vão tentar te diminuir para que elas se sintam maiores. E quando você começa a observar isso, você percebe uma coisa muito interessante. Muitas críticas são projeções. E eu mesma já percebi isso. E eu parei para notar isso porque algumas críticas que eu já recebi de algumas pessoas, quando eu parava para analisar, eu voltava essa mesma crítica que essa pessoa me fez para a vida dessa pessoa, né, olhando, observando. E eu via que, na verdade, essa pessoa estava jogando em mim uma insatisfação com a própria vida. Então a pessoa tá ali falando mal de você, fazendo uma crítica de você, mas na verdade é uma projeção de uma insegurança que ela tem na própria vida dela. Então, para fazer com que ela se sinta maior que você e diminua essa insegurança, ela vai tentar te rebaixar, te julgar. Então, uma pessoa extremamente insegura, ela pode acabar enxergando arrogância em qualquer situação que você se demonstre mais confiante do que ela. Uma pessoa extremamente pessimista, ela vai julgar você se você tiver sonhos grandes, se você for uma pessoa positiva, que exala positividade. Ela vai olhar pra você e vai querer acabar com os teus sonhos, entendeu? Vai arranjar algum jeito de colocar os teus sonhos pra baixo, como se você não fosse capaz de alcançá-los. Uma pessoa acomodada, ela vai tentar desencorajar você a qualquer mudança que você tente fazer na sua vida. E aquela pessoa, ela tá tão ali, ó, não faz nada, não, sabe? Não tem sonhos pra vida. Que qualquer sonho que você conte pra ela, ela vai olhar pra aquilo como se fosse um deboche. E isso não significa também que você deve ignorar toda a opinião, mas significa que você precisa aprender a analisar a fonte que essa opinião veio. Então,
Até uma frase que eu vi uma vez é: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Porque geralmente a pessoa que ela tá bem, né, que ela tá bem com a própria vida, que ela tá construindo a própria vida, geralmente ela não vai parar pra te fazer uma crítica. Porque ela tá tão ocupada crescendo com a própria vida que ela não vai ter tempo pra parar, pra ficar analisando tua vida e te criticando. Geralmente ela vai vir com algum conselho, alguma coisa legal, algum feedback, alguma coisa assim. Geralmente as pessoas que criticam é porque elas estão tão insatisfeitas com a própria vida que elas precisam te diminuir para se sentirem um pouquinho melhores. Nem toda opinião tem o mesmo peso. Então, se alguém que você admira, essa pessoa faz uma observação e dá um feedback ali para você, vale a pena você ouvir. Agora, se alguém que vive reclamando de tudo, criticando todo mundo, espalhando negatividade, talvez o problema não seja você. Princípio 5. Pare de se explicar o tempo todo. Eu acho que muita gente sofre porque tenta justificar a própria existência o tempo inteiro. Sente a necessidade de justificar escolhas, de justificar opiniões, decisões e até mesmo de justificar limites. Como se ela precisasse da aprovação dos outros para viver a própria vida. Mas a verdade é que nem todo mundo vai entender as suas escolhas e tá tudo bem. Nem todo mundo vai concordar com os teus objetivos e tá tudo bem também. Nem todo mundo vai aprovar o caminho que você escolheu para tua vida. E tá tudo bem. Você definitivamente não precisa convencer todas as pessoas. Porque afinal de contas, sempre vai existir alguém que vai discordar de alguma decisão que você vai tomar. Sempre vai existir alguém te criticando. Sempre vai existir alguém que vai te falar: ah, mas eu faria de tal maneira diferente o que você fez. Isso faz parte da vida. Eu acho que o mais importante é a gente entender que se for pra você errar, que você erre pelas tuas próprias convicções. Eu acho que existe uma liberdade enorme quando você entende que você não precisa ficar justificando e nem explicando cada detalhe da sua vida pra todo mundo. E quanto mais você se conhece, menos necessidade você sente de ficar buscando validação externa. Princípio 6. Comparação é um veneno psicológico. Se existe uma coisa que rouba a paz das pessoas hoje em dia, com certeza eu diria que é a comparação. Porque nunca foi tão fácil olhar para a vida dos outros. Você abre a rede social e vê alguém viajando, ou alguém comprando uma casa, alguém conquistando algo. E sem você perceber, você começa a medir a tua vida pela régua dos outros. Só que existe um problema enorme nisso. Você tá comparando os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida da outra pessoa. Só você conhece as tuas dificuldades, os teus medos, os teus problemas e as tuas inseguranças. E você só vê a versão editada. Você acha mesmo que a maioria das pessoas vai ficar compartilhando teus problemas e as coisas ruins que acontecem na vida dela? Não, ela vai compartilhar as coisas boas e você só vê a parte boa, você não vê a parte ruim. E todo mundo tem problema. Isso eu consigo garantir, todo mundo, cada um com o seu. Então essa comparação, ela não é justa, porque tu não conhece a história inteira, tu não conhece os problemas da pessoa, tu não conhece o sacrifício que essa pessoa tá fazendo na vida dela, e muito menos as dores que ela tá passando. Eu acho que uma das coisas mais importantes que você tem que parar de fazer é parar de se perguntar: por que eu ainda não cheguei lá? Por que eu ainda não estou vivendo a vida que essa pessoa tá vivendo? E sim, eu tô melhor do que eu tava, sei lá, 6 meses atrás? Porque essa comparação é a comparação que realmente é útil. É você se comparar com você ontem. Então você tem que olhar para a sua própria evolução. Se você tá melhorando, cada pessoa é única, cada pessoa tem tua própria vida. Então quando você para de medir a tua vida com a régua dos outros, você consegue ter um pouco mais de paz, e eu até diria que começa a crescer dentro de você uma fome por querer melhorar a si mesma. Você começa a se concentrar mais em si e não nos outros. Porque a partir do momento que você tá ali só assistindo, vendo e se comparando com outra pessoa, você se deixa de lado, você acaba esquecendo do quão importante você é, do quão importante é a sua própria vida. Então não se esqueça que a pessoa mais importante aqui é você mesma. Então para de ficar olhando a vida da outra pessoa como se a vida dela fosse perfeita. Todo mundo tem tuas dores e teus problemas. Então, olha mais pra si, olha o quanto você é especial e olha o quanto você aprendeu nos últimos meses. E vê coisas também que você não foi tão bom e que você pode melhorar. Princípio 7. A sua paz depende
mais de você do que das circunstâncias. E talvez esse seja um dos princípios mais difíceis de todos que eu já citei aqui, porque a gente gosta de acreditar que a gente vai encontrar paz quando os problemas desaparecerem. Então, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, ou quando eu resolver determinada situação, ou quando a minha vida realmente entrar nos trilhos, aí eu vou encontrar a minha paz. Mas a verdade é que a vida, ela nunca vai ficar livre completamente dos problemas. Sempre vai existir alguma preocupação, alguma incerteza, algum medo, algum problema. Por isso eu acho perigoso você colocar a tua própria paz em condições futuras. Porque você vai começar a viver pensando, eu vou ficar bem quando? E esse quando, ele nunca chega. Outra coisa importante, nem todo problema precisa de uma solução imediata. Algumas situações, elas exigem ação, mas outras, elas exigem tempo. E a melhor coisa que você pode fazer é esperar. É você dormir, é você refletir, é você esperar a poeira baixar. Porque quando a gente tá emocionalmente abalado, geralmente a gente começa a enxergar os problemas de maneira exagerada. Então, quando a gente espera uns dias, quando a gente vai olhar aquele problema de novo, ele já não parece tão gigantesco quanto a gente achava que era. Enfim, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma única frase, eu diria: você sofre quando você entrega sua paz para coisas que você não controla. Porque você não vai controlar a opinião dos outros, você não vai controlar o comportamento dos outros, e muito menos você vai controlar as circunstâncias da vida. Não tem como você querer controlar tudo ao teu redor. Mas o que você pode controlar é a forma como você reage a essas circunstâncias. E isso muda tudo, porque a verdadeira força emocional não tá em você nunca sentir nada, e muito menos em você virar uma pessoa fria, e nem em você ficar ignorando todos os problemas. A verdadeira força emocional está em você não permitir que qualquer coisa tenha acesso livre à sua paz. É você escolher aquilo que realmente merece a sua atenção, aquilo que merece a sua energia, aquilo que merece um espaço na sua mente, porque nem tudo merece. E quando você entender isso, talvez a sua vida fique bem mais leve. Se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários. Qual desses princípios você precisa colocar em prática hoje? Eu vou gostar muito de ler a sua resposta. Até o próximo vídeo.